aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é dia de falar num novo livro, neste caso, no The Civilized Guide to Tabletop Gaming. Um livro caricato, curioso, que é da autoria de Tere Litorco, que tudo indica ser uma norte-americana, e conseguimos compreender isso pelo tipo de contexto de jogos que fala. Aliás, Alberta, canadiana. Mas culturas semelhantes. E provavelmente culturas de jogos semelhantes. E o que é que este livro tem de interessante? Para já, como podem ver, se conseguem ter uma noção, é uma coisa que se lê rapidamente, porque tem aqui bastante espaçamento e bastantes esquemas. E o modo como está formatado não é muito pesado a nível de texto. Portanto, lê-se bem. Este livro fala bastante do gaming enquanto RPG, role-playing games, mas também fala dos ditos jogos de tabuleiro modernos, quer sejam os jogos mais americanos, quer os jogos mais europeus, os Eurogames, aqueles que normalmente nós falamos aqui mais no canal, mas vemos aqui muita relação com os RPGs e com os roleplays e com os jogos mais temáticos de tipo mais americano. No entanto, este livro, tenho sempre esta mania de confundir jogos, porque só se fala de jogos aqui, este livro é interessante e acaba por ser até divertido. E tem conselhos muito úteis. Por exemplo, fala aqui da necessidade de, quando vamos a uma reunião de jogos, tomar banho. Que é uma coisa curiosa e pode ser bastante desagradável e condicionar a nossa experiência nos relacionamentos com os outros jogadores, porque estes jogos naturalmente são sociais e nós queremos ter bom ambiente. Agora mais a sério, mas realmente fala nisto. Fala também de alguma ética e etiqueta que se deve ter neste tipo de ambientes. Por exemplo, fala do trash talk, da conversa mais agressiva, mesmo que seja brincadeira. Por exemplo, é uma coisa que eu tendo muito a fazer, mas que é complicado quando estamos a falar ou a fazer isto com pessoas que não conhecemos. Pode trazer o jogo, pode tornar a experiência do jogo muito divertida, mas se as pessoas não perceberem que estamos a brincar, podem ficar ofendidas e isso pode gerar problemas. Ainda por cima, nesta altura do domínio, do politicamente correto, é ainda mais complicado adotarmos estas atitudes. Eu costumo fazer isto, estou sempre a brincar, e aqui o grupo com quem eu costumo jogar também, se perceberam pelo tipo de vídeos que nós fazemos aqui, são um pouco nessa onda. Por exemplo, fala também bastante da realidade das lojas locais, que, por exemplo, no contexto norte-americano e canadiano, talvez seja o principal sítio onde as pessoas jogam regularmente. São as lojas onde compram e onde há espaços para jogar. Aqui em Portugal não é tanto o nosso hábito, apesar de haver alguns sítios, costumamos jogar até mais em associações e grupos, mas também há os sítios, os board game cafés e as lojas onde se pode jogar, mas alerta para a necessidade das pessoas compreenderem que, se estão a usar esses espaços, devem contribuir para que eles funcionem. E uma das maneiras é consumir e comprar lá bens para que as lojas tenham sustentabilidade, ou os bares, ou o que quer que seja. Mas também ser convidativo a lidar com os outros jogadores. Por exemplo, não estar constantemente a humilhar alguém porque joga um tipo de jogo que é mais simples, ou que é menos complexo, ou que é menos profundo do que outras pessoas. O que se deve fazer, nós tentamos fazer, pelo menos aqui em Leiria, tentamos fazer, embora a mim me custe um bocado, porque eu gosto de jogos mais complexos, é por vezes até jogar coisas que não nos agradam muito para integrarmos as pessoas, ou então dar guias, dar dicas e não simplesmente dizer: olha, que isso é uma porcaria que estás a jogar, não percebes nada disso. Isso não se deve fazer. Tem a ver com o modo como lidamos com as pessoas. Devemos ser simpáticos, como é óbvio, porque isto é um hobby e as pessoas querem se divertir, mesmo que se queiram divertir com jogos que não interessem a todos, mas no fundo convém haver bom ambiente para as pessoas se poderem divertir. Portanto, isto também fala depois do modo como devemos cuidar da nossa ludoteca, como é que a devemos organizar, que tipo de jogos é que devemos ter, e fala também da necessidade de sabermos lidar com a derrota e com a vitória. Isto nem sempre é fácil, por vezes também se geram situações desagradáveis de pessoas que não lidam bem nem com a vitória nem com a derrota. E a mim não me faz diferença nenhuma, porque eu muitas vezes tento ganhar, mas por vezes tento fazer coisas que me dão um gozo pelo lado criativo ou de testar. Portanto, é algo que a mim me espanta às vezes as reações de algumas pessoas, mas são coisas bastante comuns. Acontece bastante e temos de saber lidar com isso, porque se queremos jogar com muitas pessoas, vamos sempre lidar com pessoas que levam muito a sério isto da vitória e da derrota. Portanto, o livro tem partes interessantes, apesar de falar de uma realidade que nem sempre é a nossa, tem também alguns conceitos
por exemplo, o que é um Eurogame, o que é um Ameritrash, um American Game, um pouco sobre mecânicas, um pouco sobre tipo de jogos. Portanto, é interessante nesse aspecto. Portanto, é um livro que eu recomendo, porque também não é muito caro, penso que isto custa menos de 20 euros, e que me parece um livro a ter na nossa ludoteca. Este sim parece, ludoteca não, na nossa biblioteca, sobre os jogos de tabuleiro. Portanto, é um livro que eu recomendo e parece-me interessante. Não uma coisa muito profunda, para quem precisa de uma obra mais para aprofundar conhecimento numa área em que já domina, mas uma coisa já média e de introdução para nos ajudar. Portanto, um livro que eu recomendo e que acho que é interessante. Adeus.